Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Olá! Nesta edição, vamos debater um tema recorrente em duas entrevistas, a do Márcio Sampaio e a do pastor Ivan Saraiva. O estilo do cabelo é realmente importante? Para conversar sobre esse assunto, convidamos Eliandro Niederstrasser. Ele é pastor, também formado em pedagogia e mestrando em educação. Olá, pastor, tudo bem? Tudo bem, Gislene? Pastor, tem alguma orientação específica na Bíblia sobre o uso do cabelo? Tem sim. Veja, nós temos no livro de 1 Coríntios, nós temos uma especificação bem clara, capítulo 11, da primeira carta, verso 14 e verso 15, diz assim, olha: ou não vos ensina a mesma natureza que é desonroso para o homem ter cabelo comprido, mas ter a mulher cabelo comprido lhe é honroso. Então veja, uma orientação bíblica do Novo Testamento é: homem não deve ter cabelo comprido, mas já a mulher é honroso para ela realmente ter o cabelo comprido. Lógico, a não ser em relação aos nazireus. Os nazireus, eles tinham o cabelo comprido por ser um voto. Então eles não bebiam bebidas alcoólicas, não tocavam nada imundo, eles não cortavam o cabelo durante todo o período do voto, né? Então não cortavam com navalhas o cabelo como um voto ao Senhor. Mas no caso, essa questão de comprido e curto é um pouco relativo, né? O que pode ser considerado curto e o que pode ser considerado comprido para a mulher e para o homem. Não, isso é verdade. É que assim, naturalmente o cabelo da mulher, ele deveria ser mais comprido do que o cabelo do homem. Lógico, na época de Jesus, o cabelo curto não era o cabelo curto como o meu, né? Porque afinal de contas os romanos utilizavam cabelo curto e os judeus abominavam tudo aquilo que fosse parecido com o uso romano. Então com certeza não era o cabelo baixo como o dos romanos, mas também não era um cabelo comprido como o de mulher. No caso das mulheres era bem mais longo. Bem mais longo, com certeza. Mas e algumas pessoas usam o exemplo de Jesus exatamente para dizer: Jesus usava cabelo comprido, eu também posso usar mesmo nos nossos dias. Como fica isso? É que veja, nós não temos como dizer qual era o comprimento do cabelo de Jesus, né? O que nós temos são representações feitas por artistas do Renascimento que imaginaram como deveria ser Jesus. Mas é bem aquilo que eu disse para você. O cabelo de Jesus não era curto, mas era com certeza mais longo que o meu, mas não era nada comprido comparado ao cabelo de uma mulher, com certeza. E quando foi então que os homens começaram a usar cabelos curtos igual o seu? Veja, nós tivemos dois momentos na história. O primeiro momento na história foi justamente com o Império Romano, só que logo em seguida deixa de ser utilizado aquele tipo de cabelo. Assim que nós entramos na era do cristianismo, né? Então, na era do cristianismo, os cabelos eles se tornam como símbolo sexual. Então, as mulheres tampam o cabelo com um véu. Então, nas representações, mulher santa está com véu ou com o cabelo preso. E as prostitutas, as meretrizes, elas estão com o cabelo solto, como nos casos da representação de Maria Madalena. O cabelo era sensual. O cabelo era sensual. Não só sensual, mas era o símbolo do sexo. E durante essa fase inicial da igreja cristã, então eles acreditavam que o pecado inicial era o sexo. Então tudo aquilo que representava o sexo estava sendo agora banido de alguma maneira, né? Então neste caso o cabelo curto? Então o homem ele raspava e a mulher deixava o cabelo comprido, preso. E logo que passa a fase, então, quando dá a Revolução Francesa, em que Napoleão vai prender o Papa e tudo mais, então a partir daquele momento retorna o cabelo curto, então com Napoleão. E esse modelo francês de cabelo, então espalha-se por todo o mundo, inclusive, e chegando também, inclusive, a nós, né, hoje. Nossa. Então essa herança de cabelos curtos como o seu é meio que militar, é isso? Também, com certeza. Uma vez Napoleão, uma vez que nós também tivemos a ditadura militar aqui no Brasil durante muitos anos. Então, com certeza, isso tem a ver também com essa herança que nós recebemos. E o topete? Tem algum problema? Não é questão de problema, entende? É questão de uma cultura, de uma herança recebida ao longo do tempo.
O cabelo ele sempre teve questões assim muito sociais. Então, como eu disse para você, cada fase da história, um tipo de cabelo. Mais ou menos 1950, 1960, quando surge o rock and roll com Elvis Presley e aquela roupa diferente, aquele topete todo. Então, os jovens agora querem se independer da sociedade. Começam a utilizar camisetas brancas, calça jeans e o topete, para mostrar uma certa rebeldia, uma certa independência. O jeans que também não era usado até ali. Não era utilizado até ali, com certeza. Logo que passa essa fase do rock and roll, nós chegamos ali em 1960 com o movimento hippie, né? O faça paz, faça amor, mas não faça guerra. Então eles estavam cansados realmente das duas grandes guerras que tinham acontecido, então agora eles estavam se despojando de tudo aquilo que a sociedade achava que era correto. Então agora é cabelos compridos para homem e para mulher, é sexo livre, não importa se é seu esposo, se não é, né? Em 1970, 1975 mais ou menos, surgem então agora os punks, né? E os punks agora eles vão utilizar aqueles cabelos diferentes assim, que hoje nós lembra muito o moicano que é utilizado hoje. Justamente era utilizado pelos estudantes, pelos desempregados, para também manifestarem uma rebeldia. Eles queriam ofender a sociedade com a qual eles estavam ofendidos. E é daí que vem o topete? Daí vem o topete. Então veja, começou ali com Elvis Presley e tudo mais. Então todo esse movimento do cabelo, não só o topete em si, mas tudo aquilo que é fora do convencional. Então está historicamente dizendo que você está insatisfeito com a sociedade e que você quer agir de maneira independente. Certo, eu entendo essas questões dos movimentos que você está explicando, mas quando uma pessoa vai ao cabeleireiro, ela escolhe um corte de acordo com a sua preferência estética. E na maioria das vezes não tem nem consciência dessa herança cultural que você está explicando. Ela não tem esse direito de escolher e nem saber desse significado? Realmente, assim, o cabelo ele serve para emoldurar, né, a nossa face. Tanto é que tem moldura que cai melhor e moldura que não cai tão bem assim, né? Você tem que tomar cuidado com isso. Mas, assim, na questão psicológica da mudança do cabelo, a gente sabe, os psicólogos, né, da atualidade, eles dizem o seguinte: uma pessoa que muda constantemente a cor do cabelo, o tipo do penteado do cabelo, ela na verdade está insatisfeita com ela mesma. Ela possui uma identidade psicológica frágil, ela não sabe quem ela é. Então, por mais assim que a pessoa não tenha consciência do que se passou, né, em outras sociedades e tudo mais, apesar disso ela é fruto de tudo que aconteceu no passado e do que está acontecendo agora. Então, de uma forma ou de outra, ela está vivendo todo esse processo. Faz parte do processo também o que ela está fazendo. Então, uma pessoa pública precisa escolher um corte de cabelo mais aceitável da maioria das pessoas? Com certeza, né? Dependendo muito da função, você tem que ter um corte mais adequado à sua função. Casos claros disso, nós temos Margaret Thatcher, nós temos Obama, o casal, né? Nós temos Lula, a Dilma. Então são casos assim que ficou muito claro a mudança. Cabelos mais rebeldes, cabelos com mais que davam aquela impressão de dona de casa, que davam a impressão mais de um metalúrgico, de uma pessoa assim que não cuidava muito da aparência, despojado de tudo. Então eles precisaram ser mudados, né? Então você vê, o Lula passou por uma mudança completa. O cabelo da Dilma, que parecia uma professora, agora tem aquela mais imponente, né, para cima e tudo mais, mostrando aquela coisa assim, vamos mudar, né, vamos melhorar. Para dar um ar de autoridade? Exatamente. Então veja, o cabelo ele tem muito a ver com a imagem que você passa e também uma mensagem que você passa sem usar palavras, né? Então é o teu corpo falando uma mensagem que o outro vai entender. E no caso das pessoas, no caso do público, eu também entendo que não é direito da pessoa julgar o outro por causa do seu corte de cabelo. Não, claro. Você tem razão nisso. Veja, mas existe uma responsabilidade mútua, tá bom? Em nós mesmos, duas visões. Primeiro, se sou eu que quero usar um cabelo diferente, quero radicalizar, eu preciso lembrar o seguinte: a Bíblia diz que eu não posso ser pedra de tropeço.
Então, se eu faço meu irmão se escandalizar, eu devo mudar a minha atitude. Ellen White mesmo diz que pela nossa aparência nós podemos negar virtualmente a Jesus Cristo. Então, pela nossa aparência. Então, nós temos que cuidar com isso, sim. Segunda coisa, em mim, olhar para o outro e julgá-lo, por causa da aparência dele, do cabelo dele, da roupa dele, das palavras dele. Então veja, quando eu começo a julgar o outro, eu estou tomando o lugar de Deus, entende? Então, e quem quis fazer isso foi Lúcifer, né? Tomar o lugar de Deus. E não é esse o papel que se espera de nós, cristãos, que na verdade Jesus disse assim, eu a ninguém julgo. E nós queremos julgar. Então nós também não podemos fazer isso, entende? Muito bem. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, pastor, e foi um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Deus abençoe. E você, se tiver mais alguma dúvida sobre temas recorrentes das nossas entrevistas, é só deixar na parte de comentários e nós poderemos fazer um novo vídeo respondendo às suas questões. Até mais. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta.